Bem, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. A Associação Académica da Universidade de Lisboa, enquanto sucessora da reunião interassociativa, entendeu, por deliberação unânime da Assembleia Magna, convidar todos os candidatos às presidenciais de 2021, tendo a mesma sido reconfirmada pelo Conselho Geral a pedido da Direção-Geral no passado mês de dezembro. Após verificar o edital à porta e emitido pelo Tribunal Constitucional e nos termos deste edital, entendemos, nos termos da legalidade, convidar os 7 candidatos declarados nos termos do artigo 124 da Constituição. Estamos aqui só com passo de espera. Confirma ainda a Constituição. Olá, André, tudo bem? Olá, como está? Tudo bem? Okay. Tudo. Estava aqui a dizer, estávamos aqui no compasso de espera, e portanto vamos iniciar agora. Antes de mais, agradeço em nome da Associação Académica da Universidade de Lisboa teres aceito o convite para estar aqui hoje connosco. E como ia a dizer, após verificar o edital emitido pelo Tribunal Constitucional e nos termos deste edital entendermos, nos termos da legalidade, convidar os 7 candidatos declarados nos termos do artigo 124 da Constituição. Confirma ainda a Constituição da República Portuguesa que esta é um Estado de Direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia e efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social, cultural e o aprofundamento da democracia participativa. As palavras, infelizmente, não mudam a realidade, mas ajudam-nos a pensar, a conversar, a tomar consciência. E a consciência, essa sim, pode mudar a realidade. O nosso país conseguiu sair de um longo ciclo de pobreza encabeçada pelo Estado Novo. Quando pensávamos que este passado não voltaria mais, eis que a pobreza de espírito regressa. E agora? Sem as redes das sociedades tradicionais, começa a haver demasiados Portugais dentro de Portugal. Começa a haver demasiadas desigualdades. E uma sociedade fragmentada é facilmente vencida pelo medo e pela radicalização. Não podemos fazer, uma vez mais, o erro de pensar que a tempestade é passageira e que logo virá a bonança. Não virá. Tudo está a mudar à nossa volta e nós também. Afinal, a história não tinha acabado e hoje, mais do que nunca, precisamos de ideias novas que nos deem um horizonte futuro. Precisamos de alternativas e existe sempre alternativas. A arrogância do pensamento inevitável é contrária à liberdade. E nestes estranhos dias, dias duros e difíceis, não podemos prescindir de tudo. Não podemos prescindir jamais, nem da liberdade, nem do futuro. André, foste declarado no dia 30 de dezembro, portanto, o último dia útil, salvo ver, do ano, como candidato ao Palácio de Belém. Sei que, da tua biografia que tive a oportunidade de consultar, que foste professor de Direito numa universidade pública aqui na cidade de Lisboa. Diz-me só, como é que tu separas o direito da moral? Bom, antes de mais, muito obrigado e obrigado pela participação. O direito e a moral têm naturalmente uma relação. Tem uma relação axiológica, uma relação de valor, tem também uma relação de interação. E eu não separo o direito da moral. Eu acho que há questões de natureza moral e ética que estão intimamente ligadas ao direito. E, de resto, temos neste momento vários temas em discussão. Olhe, por exemplo, a eutanásia, que tem uma componente moral muito forte e uma componente ética muito forte. E nós nunca nos furtámos a esse debate. Depois, há perspectivas diferentes e que nós respeitamos. No caso da eutanásia, especificamente, eu pessoalmente sou contra a eutanásia, mais até pela brecha que abre em matéria da proteção, ou seja, da incapacidade que temos visto em muitos países da Europa de legislar com coerência sobre esta matéria e impedir excessos, com os idosos a sentirem-se muitas vezes ameaçados nos seus próprios países. Mas, de qualquer forma, entendo, por exemplo, neste caso, que devíamos ouvir os portugueses através de um referendo. Portanto, a moral e a ética nestes temas, para nós, têm uma abrangência muito grande e eu acho que cada vez mais numa sociedade democrática, conforme foi dito na abertura deste debate, cada vez mais numa sociedade democrática, nós, políticos, temos também que ser capazes de colocar as questões éticas e morais
como uma questão democrática, isto é, como um instrumento, não como um instrumento, mas como parte da própria democracia. Não há hoje donos absolutos da verdade e nós devemos aceitar isso no espaço democrático pluralista. Por isso é que, para dar um exemplo, sei que não me perguntaste sobre isso, mas para dar um exemplo, nós defendemos que no caso da eutanásia, por exemplo, deveria haver um referendo. É um exemplo de como, mesmo em questões morais relevantes para o direito e éticas, nós entendemos que a democracia tem aqui um espaço de ouvir as pessoas. E isso para nós seria muito importante. Obrigado, André. Tu, inevitavelmente, foste militante e candidato por um partido do charneira da democracia portuguesa, nomeadamente o PSD, e depois acabaste por sair. Como é que separas o partido Chega do André Ventura? Ou seja, o que é que o Chega difere do André? Bom, o Chega nasce de uma ruptura com o PSD e não há como negar isso, não é? É evidente, conforme disseste bem, eu fui dirigente nacional do PSD, fui candidato pelo PSD a um dos maiores municípios portugueses, que é Loures, fui vereador nesse município e decidi romper e sair. E teve muito que ver com a candidatura de 2017, porque entendi que o PSD já não conseguia dar resposta a muitas das questões que me pareciam ser importantes, que a uma direita, uma certa direita, e eu não tenho medo em assumir-me de direita, de uma direita democrática, mas de direita, que o PSD já não conseguia dar resposta a essa direita. E foi com esse sentimento de alguma frustração, de desilusão com o PSD, que eu decidi que era tempo de, com outras pessoas, naturalmente, não se funda um partido sozinho, lançarmos o germen de um projeto de ruptura mas democrático, assumidamente contra esta Constituição, mas dentro do espírito da democracia ocidental e europeia, e um projeto de ruptura com o sistema. Claro que o PSD não é um partido de ruptura com o sistema, mas eu, a um determinado momento, entendi que não havia outra hipótese em Portugal senão romper com um sistema que já não dava soluções. Hoje, penso que posso dizer com orgulho que o Chega é um dos maiores partidos portugueses, segundo as sondagens, mas também segundo o número de militantes que temos, e o Chega já não é o André Ventura, nem os seus fundadores, nem 3 ou 4 caras mais conhecidas. O Chega hoje é um partido bem instalado, com uma força muito grande na sociedade portuguesa, com uma força mediática também significativa, e isso deixa-me a mim muito orgulhoso de poder separar o André Ventura do Chega enquanto partido. Um dia o André Ventura vai deixar de ser líder do Chega. E o Chega vai continuar, espero eu, a existir e com muita força. Há pouco tempo, numa entrevista numa estação televisiva, afirmaste que não gostavas desta Constituição, sabendo que, nos termos da atual Constituição, que é um contrato feito entre todos nós, e, portanto é a Constituição que está em vigor, uma das funções do Presidente é jurar, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Sabemos todos que, do ponto de vista, e qualquer aluno de Direito Constitucional ou de Ciência Política saberá isso, não existe uma consequência jurídica, digamos assim, pelo não cumprimento desse juramento, é meramente político. Como é que, caso fores eleito como Presidente da República, irás, no momento de jurar a Constituição, cumprir e fazer cumpri-la, e depois, segundo o que tive a oportunidade de ver, e também como mero cidadão, sei que não concordas com a atual Constituição, que modelo de Constituição propões? Sim, é uma boa questão. Eu, de facto, disse isso e acho que fui o primeiro candidato presidencial a dizê-lo na história da democracia portuguesa, que não gosto desta Constituição, e assumo, ou seja, quer eu, enquanto candidato presidencial, quer o Chega, enquanto partido, e hoje, segundo as sondagens, o terceiro maior partido português, nós assumimos que não gostamos desta Constituição e que a queremos alterar. A diferença, para outros tempos e para outras formas de pensar, por exemplo, para muito do pensamento comunista, que ainda ouvimos há pouco tempo no Congresso, dizer que se tinha que derrubar este regime pela força, etc, etc. A diferença é que nós acreditamos no voto e na democracia. Para nós, a Constituição pode ser alterada, deve ser alterada, mas deve ser pelos meios democráticos. Deve ser pela via que a própria Constituição prevê. O que nós dizemos é, repare, nós queremos reduzir o número de deputados, aumentar as penas para crimes como pedofilia, ou crimes de violação, ou etc. Queremos reconfigurar o sistema fiscal, nomeadamente a regra da progressividade fiscal. E, em todo momento, encontramos a mesma barreira na Assembleia da República. É inconstitucional. É inconstitucional. É inconstitucional. Como se a Constituição fosse uma Bíblia
cair do céu e nos obriga a nós para sempre, a nós, por exemplo, às nossas gerações, que não participámos no processo de construção desta Constituição, que nos obrigasse para sempre a ficarmos vinculados a ela. A própria Constituição diz que o poder reside no povo. E, portanto, nós temos que acreditar que em cada momento o povo tem essa capacidade. Se nós entendemos que só deve existir, vamos imaginar, a Constituição diz que temos que ter entre 180 deputados e 230. Mas se nós, e estou-me a referir a nós e a quem nos está a ouvir, entendermos que a Assembleia só deve ter, por exemplo, 100 deputados ou 150, porque é que não o podemos fazer? Porque é que não podemos decidir que neste momento histórico só queremos 150 deputados? Ou não queremos prisão perpétua para violadores ou para pedófilos, como acontece em Espanha? Porque é que não o podemos fazer? Portanto, é esta lógica que as pessoas às vezes não percebem e pensam assim, eles querem acabar com a Constituição porque são contra a democracia. É precisamente o contrário. Nós queremos é uma Constituição que permita em cada momento que as pessoas tomem as decisões sem estarem presos a algumas amarras que são meramente ideológicas. Repara que hoje a maior parte dos países da Europa, da União Europeia, tem prisão perpétua. É uma questão que em Portugal parece um tabu que não se pode discutir. Portanto, é isto que eu não aceito. É esta lógica de Bíblia, de que nos caiu uma Bíblia em 1976 e que nós temos que ficar presos a ela para sempre, que eu não aceito. É aí que está o debate. Agora, sempre no respeito pela democracia e pelo voto e pelas regras que a própria Constituição impõe para ser alterada, porque a Constituição prevê mecanismos da sua própria revisão, naturalmente. Tu tocaste aí em questões, como é que compaginas a questão de, lá está, a nossa Constituição tem cláusulas compromissórias e principialistas, como é que, do ponto de vista dos princípios fundamentais, compaginas com o aumento das penas? Lá está, é tudo um campo de ponderação, como é que, e daí acredito que muitas vezes o Tribunal Constitucional acaba por declarar inconstitucional determinadas medidas ou propostas. Como é que, dada a conjuntura e visto que os direitos fundamentais não podem ser revistos, porque são cláusulas pétreas, como dizem a maior parte das pessoas de Direito Constitucional da Faculdade de Direito Nacional de Lisboa, como é que conseguirias... Porque lá está, a única forma que eu vejo é derrubar a atual Constituição e fazer uma de raiz. Sim. Repara, a questão da prisão perpétua é particularmente interessante. Nós hoje temos constituições muito parecidas com a nossa, do ponto de vista dos princípios, da estrutura de princípios, da dignidade da pessoa humana, do princípio da estrutura do inquisitório, da estrutura acusatória do processo penal, dos princípios da liberdade e da justiça, muito parecidas a nível da União Europeia, e praticamente todas elas têm a prisão perpétua. Portanto, é uma questão de que Portugal tem que interpretar de acordo com os tempos que vivemos também. O que não podemos continuar a ter é, como aconteceu ainda no ano passado, crimes muito parecidos. Neste caso eram crimes sexuais contra jovens mulheres de violação. Em Portugal foram 2 anos e meio, em Inglaterra foi prisão perpétua. Quer dizer, gera aqui uma sensação de impunidade em Portugal que não é compreensível. Mas eu vou à questão de fundo. Será que defender a prisão perpétua é contra a dignidade da pessoa humana? Eu acho que não. Temos muitos países, muitos Estados, muitas constituições que assentam na dignidade da pessoa humana. Olha, vou-lhes dar um exemplo. Uma das inspirações do nosso ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico alemão, assenta na dignidade da pessoa humana e tem prisão perpétua. Portanto, ainda há pouco tempo houve uma enfermeira ou um enfermeiro que mataram dezenas de pessoas e que foi condenado à prisão perpétua. Portanto, nós temos é que ter a capacidade, a coragem de, em matérias que são controversas e polémicas, não ter medo e não ficar presos ao politicamente correto, ou vamos, ao juridicamente mais fácil, e dizer, bom, isto viola tudo a Constituição, isto viola tudo a dignidade da pessoa humana. É que estamos a tornar a Constituição num bicho de 7 cabeças para qualquer transformação. Não se pode não se pode implementar a prisão perpétua porque é contra a Constituição. Não se pode colocar em causa a progressividade do IRS porque é contra a Constituição. Não se pode aumentar as penas para 60 anos em vez do cúmulo jurídico ser 25 porque vai contra a Constituição. Não se pode retirar a obrigatoriedade da forma republicana de governo porque vai contra a Constituição. Que diabo, daqui a pouco parece que nós não temos poder nenhum aqui, em que nos caiu do céu umas regras que dizem assim, meus amigos, vocês não podem fazer nada mais quanto a isto, aceitem lá. Não é assim. Nós temos hoje muitas democracias com prisão perpétua, temos hoje muitas democracias com penas muito mais duras do que as nossas, e vamos ser francos, são democracias muito mais avançadas que a nossa, algumas delas com uma sólida
com uma sólida tradição de defesa dos direitos fundamentais e dos direitos, liberdades e garantias, como é o caso de Inglaterra, mas também como é o caso da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial. Olha, como é o caso de Espanha, aqui a poucos quilómetros de nós, que há 3 anos, penso eu, reintroduziu a prisão perpétua no seu ordenamento jurídico. Que diabo? E ninguém diz que Espanha não é uma democracia, ou que não é um país que defende a dignidade da pessoa humana, ou que não defende os direitos, liberdades e garantias. Quer dizer, temos é que ultrapassar estes bloqueios que parece que querem, alguns têm interesse em manter-nos presos a eles. Mudando agora de tema, eu reparei que há aqui algumas perguntas de algumas pessoas, umas bastante válidas, e até aproveito aqui uma estudante de Direito que pergunta, André, quais são as 3 vantagens da prisão perpétua, como penalista que és? Olha, uma das vantagens da prisão perpétua, em meu entender, e a mais importante, é fazer justiça. Eu não admito, isso causa-me muita impressão, que, na verdade, a partir de um certo momento em Portugal, matar 10 pessoas ou 25 é a mesma coisa. Matar 2, 30, 40 ou 100 é absolutamente igual. E eu acho que a prisão perpétua, apesar de tudo, eu sou contra a pena de morte, pessoalmente. Admito que haja quem seja a favor. Eu sou contra também pela questão da falibilidade do sistema judicial, mas a prisão perpétua pode ser revertida. Portanto, o modelo que eu defendo é um modelo de prisão perpétua revisto de 25 em 25 anos, como acontece em Espanha, por exemplo. Portanto, em alguns casos permite fazer justiça. Eu vou deixar aqui um caso, só para que as pessoas tenham um bocadinho de noção. A mãe da Joana, a Joana foi um caso muito conhecido em Portugal, matou a filha, aparentemente, segundo pelo menos a condenação judicial, matou a filha e deu-a de comer aos porcos, provavelmente. Não sabemos ainda a história toda, mas a história aconteceu no Algarve e foi até um caso bastante conhecido em Portugal. A mãe da Joana, penso que cumpriu 8 ou 9 anos de prisão e já está cá fora a fazer a sua vida. Em nenhum país da Europa, ou melhor, em muito poucos países da Europa, a mãe da Joana voltaria a ver a luz do dia, voltaria a ver a luz da liberdade. Estamos a falar de alguém que matou uma criança, que a deu de comer aos porcos. É justo que apanhe 7 anos de prisão, ou 8, mas agora vamos ao outro argumento, aqueles que dizem, bom, mas esse é o argumento retributivo, ou seja, esse é o argumento da vingança, do castigo. Não necessariamente, porque o modelo que eu defendo de prisão perpétua é um modelo que permite, de X em X tempo, que seja revisto pelas autoridades judiciárias, para que, por exemplo, se a pessoa já não representa nenhum perigo para a sociedade, se já assumiu a sua culpa, se o castigo que teve, entre aspas, já lhe permite uma ótica de ressocialização, então pode ser libertado. Ao fim de 25 anos, ou ao fim de 30, seja o que for. Portanto, não há aqui nenhum fatalismo, não há aqui nenhuma pena para sempre que mate a liberdade e a dignidade da pessoa humana. E depois, finalmente, acho que dá um sentido de que temos um sistema judicial que, em casos muito graves, em casos de crimes muito, muito graves contra a vida, contra a integridade sexual ou até noutros crimes graves, dá um sinal de que em Portugal a justiça é dura quando tem que ser. E eu acho que isso é muito importante, até na ótica da prevenção, que, como sabemos, para o direito penal é também uma ótica importante, quer a prevenção geral, quer a prevenção especial. Aceito que isto é discutível, não só do ponto de vista jurídico-penal, mas aceito que é discutível do ponto de vista jurídico-político também. Agora, o que eu não aceito é o outro argumento que diz assim, nem vamos discutir isto, porque isto é completamente contra a democracia e contra os direitos humanos. Então isso quer dizer que a maior parte da União Europeia é contra a democracia e os direitos humanos. De resto, só para terminar, dizer que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias já deixou muito claro que a prisão perpétua não é contra a dignidade da pessoa humana, nem é contra o regime de direitos fundamentais estabelecido no conjunto da União Europeia e na Carta Universal dos Direitos do Homem, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Para finalizar aqui as perguntas da área do direito e da justiça, se pudesses reescrever um artigo que vou escolher agora, neste preciso momento, da Constituição, que se pudesse reescrever, qual era a nomenclatura que encontravas? O artigo é o 203, que diz, a atual versão é, os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à lei. Se pudesses reescrever este artigo, como é que ficaria? Provavelmente manteria que são independentes, apenas estão sujeitos à lei e a sua legitimidade nasce do povo português, a quem sempre devem colocar como referencial último da sua aplicação da justiça. Não aplicarias a palavra são sujeitos à lei e ao direito? Também, eventualmente, sim, porque são dois conceitos diferentes. Mas eu acho, sobretudo, que é importante
que a justiça compreenda cada vez mais, como noutros momentos do nosso direito se refere, que quer a lei, quer a Constituição, quer a legitimidade dos tribunais, vêm todos de uma entidade. E essa entidade é o povo português. Eu acho que nunca nos devemos esquecer da legitimidade difusa do nosso constitucionalismo e do nosso próprio ordenamento jurídico. Porque muitas vezes sinto que os tribunais, os operadores do direito, esquecem qual é o referencial último. A soberania nasce do povo e é para o povo que deve ser aplicado. Temos aqui uma última pergunta. É consensual na Universidade de Lisboa que o ensino deve ser público e gratuito? Temos aqui também outra questão e vou aglutinar porque são perguntas quase idênticas. Esta a primeira é uma pergunta da minha parte, mas o João Moreira da Silva pergunta o seguinte: as propinas terão em conta as necessidades de Portugal nas áreas científicas e técnicas a que essas propinas digam respeito? Que implica propinas mais altas para cursos como Sociologia? Tu que estudaste numa universidade pública, que modelo tens de defendes para o ensino superior? Bom, o nosso modelo de ensino, e que é de educação, mas também de ensino superior, é um modelo que combina o ensino público com o ensino privado. Mas o que queremos essencialmente é que os estudantes possam escolher e que as famílias possam escolher. Ou seja, que não haja uma imposição de quem tem menos recursos tenha que ir para as universidades públicas. Tenham estas mais ou menos qualidade. E em Portugal, graças a Deus, temos universidades públicas com grande qualidade e as nossas duas universidades penso que são a prova disso mesmo, sobretudo na área do direito. Agora, o nosso modelo de educação não é um modelo de propinas elevadas. É um modelo em que se possa escolher. Eu costumo dar este exemplo. Se um aluno tem qualidade e tem mérito, mas não tem dinheiro, e pretende ir para uma universidade privada, portanto não é o caso de uma das nossas, mas uma outra, porque na sua área tem mais qualidade, porque há professores que ele gostava de ter e que são uma referência intelectual e científica para si, porque é que por não ter condições está obrigado a ir para uma universidade pública? Porque é que não pode o Estado, a parte que iria financiar no ensino público referente àquele aluno, comparticipar o mesmo em relação ao ensino privado? Não estou só a falar de bolsas e de mérito e de apoio. Estou a falar mesmo de financiamento direto. Um modelo de ensino que permita que quem tem menos recursos possa, ao mesmo tempo, escolher outros tipos de ensino, até privado ou de outra modalidade, mas que o Estado financie. Porque aí é que há um modelo de igualdade e não o modelo que temos hoje, em que quem tem dinheiro pode escolher, quem não tem outra hipótese que não o serviço público. Temos, como digo, e quero deixar isto bem claro, universidades públicas de grande qualidade, e acho que as nossas duas universidades são uma prova disso mesmo, mas podemos ter alunos de famílias que gostariam que os seus filhos, ou eles próprios, tivessem uma outra instituição, frequentassem um outro curso, e eu acho que o Estado tem o dever de financiar esses cursos também. Nós chamamos a este modelo um modelo, vamos, de comparticipação, ou um modelo de cheque-ensino, mas entendemos que vai ajudar muito Portugal, ao contrário, tal como acontece em alguns países anglo-saxónicos, a ter um modelo de ensino mais democrático. Ok. Para concluir, a Universidade de Lisboa é uma das maiores instituições da Península Ibérica. Temos cerca de 50 mil estudantes. Que mensagem darias aos estudantes para que pudessem, eventualmente, votar em ti nas próximas eleições do dia 24 de janeiro? Votem em mim ou não, sobretudo não desistam. É possível fazermos diferente. É possível olharmos para o futuro e acreditarmos que as gerações mais novas, as nossas e as que estão abaixo de nós, ainda conseguiremos fazer diferença em Portugal. Não estamos presos a nada, não há nada que limite o nosso futuro, os nossos sonhos, não há nada que limite as nossas capacidades. Não há Constituição, nem lei, nem força que impeça que o nosso sonho se concretize. Somos nós que o fazemos. Nós, estudantes de Direito, de Economia, de Medicina, de Enfermagem, de Engenharia, de Matemática, de tudo. Somos nós que vamos fazer a diferença no futuro. E são vocês, os estudantes, os futuros líderes deste país. E o que eu espero é que mantenham a lógica de respeito pela democracia, mas sobretudo que haja a coragem de não vivermos neste politicamente correto em que vivemos há décadas e tenhamos a coragem de inovar, porque Portugal está a ficar muito para trás. Estamos a ficar atrás de países do leste da Europa, estamos a ficar economicamente perdidos num deserto onde provavelmente já não nos conseguiremos encontrar e o futuro só depende de nós. E é esse o sonho que eu queria deixar a todos os estudantes. Votem em mim ou não no dia 24. Estou convicto que terei uma grande votação. As sondagens pelo menos dizem isso, mas não é isso que me importa. É que se acredite que é possível fazer diferente. Dizem que esta é a primeira candidatura antissistema.
Eu acho que no futuro vamos ter muitas mais. E sei que alguns dos protagonistas do futuro estarão entre os que nos estão a ver agora e que um dia também protagonizarão as suas candidaturas de ruptura. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, André. Esta é uma entrevista inserida num conjunto de entrevistas a todos os candidatos às presidenciais e, portanto, já tivemos Ana Gomes, agora o André Ventura e nos próximos dias teremos também outros candidatos. Muito obrigado, André, e continuação de uma ótima tarde.